Oi. É, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. A primeira eu gravei e eu não gostei. Tá no finzinho do chá e tem alho e limão. E aí tá aquela coisa forte. Mas eu botei mel, então suavizou. Mas hoje o dia foi bonzão. Mesmo. Todos os detalhezinhos. Tem muitas coisas pra falar sobre esse dia. Mãe, pai, se preparem. Próxima ligação terá muito storytelling. Mas o tema do vídeo de hoje vai ser coragem. Tá bom. Por quê? Porque hoje eu apresentei meu projeto de pesquisa. E aí, no final da manhã, o projeto de pesquisa do limão. Eu acho que a gente já tá familiarizado, já falamos sobre isso, né? E aí, no final da manhã, o meu professor e diretor veio falar comigo, tipo, como falou com todo mundo, parabenizou e disse, olhando nos meus olhos, sério, que o que eu fiz foi muito corajoso. E ele não foi específico. Não foi muito específico, tipo, que parte foi corajosa. E aí eu guardei isso num lugarzinho da minha caixola, do meu peito, não sei, em algum lugarzinho. E aí, mais tarde, eu tava no museu, fiz algumas coisas hoje. E aí fui pra esse museu e tinha um janelão de vidro que dava pra ver a cidade toda. Mentira, só uma parte da cidade é muito grande, não dá pra ver a cidade toda. Mas o horizonte, tô com sono, confundo. Dava pra ver o horizonte. E aí, eu fiquei pensando nisso que ele falou. Escutando música assim, maquinando. E rapaz, deu uma arrepiada. Deu. Na hora que eu pensei a fundo, porque na hora eu tava meio eufórica, assim. Muita coisa acontecendo. Mas aí deu um... Porra, verdade. Eu fui corajosa. Sabe? E... Porque é o seguinte... Vamos lá. Vamos do básico. Eu apresentei hoje em inglês. Eu não domino. Eu achei que eu fosse apresentar só o básico. Hoje eu me surpreendi comigo. Tipo, de verdade, eu fiquei orgulhosa. Porque eu gosto muito de falar em público sobre coisas que eu gosto. Descobri essa pessoa. Eu gostava muito de apresentar trabalho na escola. E o dia de hoje me lembrou um pouco isso. Foi bom. E eu gosto, assim. Eu adoro fazer pesquisa. Esse projeto me fez muito bem. E aí hoje eu comecei a falar e não tava nervosa. E não ensaiei horrores, tipo, dei uma ensaiadinha só pra ver o tempo, mas acabou que hoje eu tenho certeza que eu passei do tempo, mas tudo bem. E aí eu me soltei de uma forma, assim, e falei inglês e, tipo, com certeza errei palavra e com certeza tinha muito sotaque. Mas eu não me importei. Muito não. E eu me senti bem falando. E eu tagarelei. Tagarelei em inglês. Mas tagarelei não de falar muito, assim. Eu tagarelei com a força que tem a palavra tagarelar, sabe? Eu tava sendo eu ali. Assim, ó. Peito aberto. Eu adoro quando isso acontece, assim. Quando eu vou falar em público e
foda-se. Porque não tem muita importância, assim. Tipo, eu não consigo ser desonesta. Eu não consigo esconder. Eu vou falando o que vem na cabeça. E aí foi bom pra caramba. E eu apresentei e teve até gente que se emocionou. Que 2 pessoas. Achei muito fofo. E aí, o que acontece? Segunda camada, né? Eu podia ter feito esse trabalho de qualquer forma. Podia ter dançado um solo do Limão. E seria corajoso também. Mas eu estaria dentro de uma zona de conforto minha, eu acho. Não tanto porque eu teria que pagar algumas coisas, né? Instrutor, né? Espaço, isso completamente fora. Mas eu acho que eu daria conta do recado. Mas eu resolvi. Esse aqui é a tampa que eu tava usando pra tampar o chá. Mas eu resolvi recuperar uma fagulhazinha que eu tenho de escrever, porque eu adoro, e de pesquisar, que eu também adoro. E que tava meio apagada, assim, no último ano, né? Tipo, acabou a escola, fui fazer minha vida e agora deu uma recuperada, me fez muito bem. E aí, bom, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, eu tenho 19 anos, eu tô sozinha em Nova York. Um brinde com chá. Não foi o alho, eu não tô mastigando o alho, eu ainda tenho sentimentos, era limão. Tá. E a quarta coisa é que eu não fui do menor pro maior, ou fui. Eu sei lá, não importa. Tô com sono. E aí o chá de alho batendo. Caramba. Eu me perco. Eu vou falando, eu me perco. Tá. A quarta coisa, amigos e amigas, é que eu sou do Brasil, como vocês já devem ter percebido. E eu tô nos Estados Unidos, como vocês já devem ter percebido. E hoje eu falei pra uma galerinha, pra uma galerona. Não muita galerona, não. Falei pras pessoas de vários países diferentes sobre contracolonialismo, sobre identidade latino-americana, como está ligado à dança, de alguma forma. Como a cultura europeia está ligada ao balé clássico, como a nossa identidade não tá ligada a muita coisa, porque ela foi posta de lado. E aí, como tem sido uma virada de chave pra mim perceber que o balé clássico, na verdade, vem da galera que colonizou a gente. E como estudando e sentindo e mudando os ares, sabe? Vindo estudar moderno aqui, na técnica de José Limão, eu comecei a ligar os pontos e falar, caraca, não é que sei lá, os mestres de balé clássico estão catequizando indígenas, não, vamos com calma, mas é que tem um lance de meio que uma sobreposição, sabe, de cultura, de quem importa mais, quem... Eu não quero me aprofundar muito, porque aí a gente vai pro, tipo, tema do trabalho, eu tô com muito sono pra isso. Mas essas paradas, assim... E de como a forma que a gente tem levado o mundo, essa forma do norte global, ela tem levado para um caminho de destruição. E como quando a gente vai recuperar a ancestralidade,
da galera que já vivia na Terra antes de se inventar capitalismo, né? Antes de imporem, sei lá, sistema econômico, essas porra toda. Como essa galera dialogava com a Terra, sabe? Vivia em circularidade e tal. E aí, como são coisas opostas, como a gente tem esquecido as nossas raízes e como a dança, de certa forma, tá relacionada a isso. Porque se eu tô dançando uma coisa de quem colonizou os meus antepassados, que sentido faz? Sabe? Se o caminho que eu quero pro mundo não é esse caminho, se eu vejo que esse caminho tá meio torto, não sei. E aí é que tá. A coragem também é que isso afronta muita gente. É que eu tenho certeza, eu tenho pessoas na minha cabeça que, que se lerem o meu texto, se souberem que é meu, vão ficar com raiva. Ai, barulhos. Vão ficar com raiva. Não sei se de mim, se do texto, mas com alguma raiva vão ficar. E aí eu acho que isso é corajoso também. Ou talvez sem noção, porque eu não pensei muito nisso, não. Mas eu não me importo também muito, não. É porque agora eu gostei também disso. Não da raiva do texto e do projeto e do processo, tudo. Mas é. Aí eu tô só falando mesmo isso tudo pra botar pra fora o que eu tava pensando no museu. Mas assim, bota pra fora de uma maneira muito torta, porque eu já tô assim, bambeando de sono. Então vai ser desligando e dormindo. Mas, estão ligados? Porque a gente já se entende. Eu, você e eu, a gente já se entende. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Diz ela, após 13 minutos falando, com pausas apenas para tomar o restinho de chá. É isso, galera. Boa noite aí. Aqui já é boa noite. Aí eu não sei. Beijo.